Pra Brasil, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo muito ótimo. Hoje eu vou fazer aquele vídeo que vocês adoram e eu também adoro fazer, que é contar as minhas melhores leituras do ano. Eu separei aqui 10 livros e mais algumas menções honrosas. E não vou falar numa sequência de preferência, porque eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Depois vocês me contem aí a lista de vocês, se vocês conseguiram ler alguma coisinha ou outra. Eu adoro saber os livros que vocês estão lendo, que vocês leram. Eu vou tentar falar desses livros de uma forma bastante resumida, assim, bem rapidinho, pra gente não ficar aqui durante horas. E a maioria deles tem vídeo aqui no canal. A gente também tem um galo aqui numa participação super especial que ele vai cantar ao longo do vídeo. Também vou deixar os links caso vocês queiram adquirir através do meu link da Amazon, que me ajuda bastante se vocês puderem comprar por ele, porque vocês não pagam nada a mais, eu ganho uma pequena comissão. Vocês também podem ajudar o canal através do Apoia-se, com contribuições a partir de R$1 e ainda concorrem a sorteio de livros. Também tem o Valeu Demais aqui do YouTube, vocês podem compartilhar o vídeo, vocês podem comentar, enfim, tem várias formas de me ajudar. E vamos lá para esse vídeo maravilhoso. Eu vou começar esse vídeo por Memória de Ninguém, da Helena Machado. Foi o romance de estreia da Helena. Tem um vídeo super legal que eu fiz aqui pro canal. E esse livro da Helena concorreu ao Prêmio São Paulo de Literatura esse ano. É um livro maravilhoso que vai falar sobre luto, sobre a morte de um pai. Então a gente tem uma personagem que ela não tem nome aqui. E a gente vai acompanhar a elaboração dela desse luto, né? A partir do momento que o pai dela morre, ela vai visitar uma casa, que é uma casa que ela viveu ali a infância, alguma coisa assim, porque isso me escapa agora, porque eu li esse livro bem no comecinho do ano, mas esse lugar vai fazer com que ela tenha muitas lembranças, e esse livro é contado numa espécie de vômito, assim, sabe? Quando uma coisa puxa a outra, que puxa a outra, que puxa a outra. Eu lembro que o que eu mais gostei nesse livro foi que eu me identifiquei, porque é uma personagem que aparentemente viveu tem mais ou menos a minha idade, teve a adolescência ali nos anos 90, então tem muitas coisas de identificação. Eu lembro que tem umas histórias de relacionamentos amorosos, tem umas cenas de sexo que são muito bem narradas. Eu gostei pra caramba desse livro. Por mais que ele fale sobre luto, não me deixou assim num lugar de muita tristeza, sabe? Me deixou num estado assim gostoso. Me traz uma coisa boa esse livro. Maravilhoso. No final das contas, a Helena acabou não ganhando o Prêmio São Paulo de Literatura, mas é um livraço e um maravilhoso romance de estreia da Helena. Vale dizer que a Helena, ela é carioca e ela também é atriz. Ela fez algumas peças já de teatro, enfim, uma pessoa que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer, muito, muito, muito adorável. Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano. Sem dúvida, eu acho que se eu fosse fazer um ranking, esse aqui estaria na minha lista do top 5 do ano, sabe? É um livro que eu toda hora, em algum momento eu lembro desse livro, sabe? É um livro de poesia muito acima da média. A Bruna é de uma região periférica do Rio de Janeiro, que é um lugar chamado Complexo de Senador Camará. E esse livro aqui vai falar muito sobre uma realidade bastante bruta que muitas pessoas da periferia vivem. E eu não consigo nem descrever. Eu lembro que eu comecei a ler esse livro quando eu peguei para lê-lo. E eu li numa sentada, assim, e eu não costumo ler livros de poesia nessa velocidade rápida, porque eu acho que a poesia, ela deve ser lida muito de pouco em pouco, sabe? Eu não gosto de pegar um livro de poesia e ler que nem eu leio um romance de uma vez só. Mas eu lembro que eu sentei, que eu ia tomar um cafezinho e comecei a ler e não parei mais. E quando eu terminei, eu me senti muito triste, muito pesada, muito reflexiva, porque vai falar de uma realidade realmente bruta, ao mesmo tempo distante de mim, e me trouxe uma profunda compaixão em relação a essas vivências, assim. Tem umas histórias de família, de avó, de tio, enfim. É muito bonito, gente. Vale muito a pena ler. Esse livro aqui tá realmente bastante recomendado em várias listas de leitura. Triste não é ao certo a palavra. É um livro de estreia também, do Gabriel Abreu. Também vai falar de luto, como o da Helena. Aliás, eu colocaria o Memória de Ninguém e esse aqui lado a lado, né, em questão de temática.
E esse livro aqui me chama muito a atenção porque ele é praticamente um livro performance, sabe? Tem um vídeo que eu falo sobre ele aqui no canal com mais profundidade, obviamente, mas aqui a gente vai encontrar um personagem que tem a sua mãe que começa a ter alguns traços de esquecimento. Então ela meio que morre em vida, né? E esse personagem, ele vai encontrar uma caixa de memórias dessa mãe, e a partir dessa caixa ele vai escrevendo esse livro. E é um processo também de elaboração do luto, de elaboração da morte, de entendimento de como que é você perder uma pessoa em vida, né? Com vida, mas que já não tem mais a memória, enfim. É muito tocante esse livro, eu fiquei muito emocionada quando eu li. Tem ainda umas imagens, umas fotografias, né? Porque são eventos baseados na vida do Gabriel mesmo, né? Então tem foto da mãe dele aqui. É muito lindo esse livro, é um espetáculo. É um livro também que ele vai falar muito sobre o processo de escrita do livro. Tem um livro dentro do livro, sabe? E aqui a gente tem também essa conexão com cartas, que é uma coisa que toca profundamente meu coração. E, coincidentemente, o Gabriel também é ator, ele também faz parte de um grupo de teatro do Rio. Ele também é carioca, como a Helena. E ele faz parte de um grupo de teatro, de performance, né, que chama Brecha, que é muito bacana, vale muito a pena conhecer. Um dos livros que eu mais me diverti lendo esse ano foi esse aqui, A Corneta, da Leonora Carrington. Esse livro é uma delícia, é daquelas coisas assim que você lê e se diverte, dá risada e fica cismado com o que está acontecendo, foge da realidade. A gente vai conhecer aqui a história de duas senhoras, né? Na verdade tem uma senhora que é protagonista, elas têm acho que 92 anos. E a gente vai ver essa história a partir da perspectiva de uma senhora, que é uma coisa bastante rara na literatura, né? Ela não escuta e ela ganha uma corneta auditiva da sua amiga. Com essa corneta ela começa a escutar determinadas coisas, mas ela já tá pra lá de Marrakech perante a família, né? Assim, tá muito velha, acabada e tal. Então ela é mandada pra uma espécie de asilo. Só que esse asilo não é um asilo comum, não é um asilo qualquer. Ele tem suas peculiaridades, né? É uma coisa assim, só pra vocês terem uma ideia desse universo, é uma coisa meio como se você adentrasse num lugar como Alice no País das Maravilhas, sabe? Quando a Alice cai no buraco e cai no País das Maravilhas. Esse lugar é meio que isso. Porque a Leonora Carrington é uma das principais artistas surrealistas. Ela foi escritora, mas ela também foi artista plástica. Aliás, ela era muito mais artista plástica do que escritora. Essa capa aqui é um quadro dela. E ela foi bastante importante no movimento surrealista, embora pouco falada, justamente por ser uma mulher. E eu fiquei tão fascinada na época com essa mulher que eu acabei pesquisando profundamente a história dela e eu fiz um vídeo contando tudo que eu descobri sobre essa mulher incrível. Acabei lendo outros livros dela na época, mas esse aqui fica como a minha recomendação para você ler uma coisa completamente inusitada. Ao mesmo tempo que você tem essa história aqui super divertida, você também vai discutir várias outras questões em relação à questão da mulher, em relação à questão da velhice. Gente, através dessa narrativa surrealista, ela vai conseguir tocar em várias questões que são importantes na nossa sociedade. Diorama, da Carol Ben-Simon. Esse livro aqui é bastante diferente de todos os livros que eu costumo ler, geralmente, né? Porque eu leio muita coisa de memória, eu leio muita prosa poética. O livro do Gabriel, por exemplo, é super uma prosa poética. E esse aqui é um livro com uma narrativa mais clássica, vamos dizer, com uma história mais de começo, meio e fim, que conta a história de um crime. Isso aqui é baseado num fato real. Eu até vou ler aqui porque eu já li faz um tempo e algumas coisas me escapam. O pai da personagem, ele é acusado de ter cometido um crime, de ter assassinado um deputado. E isso acaba sacudindo a cidade na época, né? Foi um crime que aconteceu em 1988. Esse crime tem a ver com política, tem a ver com a questão sexual, tem a ver com várias coisas. E a gente vai acompanhar a história dessa personagem, que é a filha, né? Que vai reviver
e contar pra gente tudo que aconteceu naquela época e como que isso interfere na vida dela hoje. O que mais eu gostei nesse livro foi que os personagens são muito interessantes, muito bem construídos e a história é envolvente. É aquele livro que ele não é curto, ele tem mais ou menos, ele tem 300 páginas quase, mas é daqueles livros que você lê numa sentada porque é muito envolvente a história. Foi o primeiro contato que eu tive com a Carol e eu quero muito ler outros livros dela. Eu sei também que ela escreveu o Clube dos Jardineiros de Fumaça, um negócio assim que eu quero muito ler, tá na minha lista, em breve. E eu sei também que ela escreve uma newsletter que todo mundo fala que é muito legal. Eu só não assino porque eu não me dou bem com essa mídia de ler newsletter, de receber coisas por e-mail. Mas eu sei que ela tem uma que é sucesso, muita gente comenta que é maravilhosa essa news dela. Um outro livro, né, que foi um dos livros que eu fiz com a minha leitura de casal com Bira, que é um livro inesquecível, é O Grande Sertão Veredas, que foi uma das minhas melhores leituras do ano. Foi meu primeiro contato, inclusive, com Guimarães Rosa, assim, profundo, que eu nunca tinha tido esse contato de verdade. Eu li com Bira, tem um vídeo que nós fizemos incrível sobre essa leitura, e é aquele tipo de livro que vai ficar aqui comigo para sempre, que eu vou querer voltar nele em alguns momentos da vida. É maravilhoso conhecer Riobaldo, Diadorim, todos esses personagens. Eu fiquei muito envolvida nessa leitura. Eu acabei assistindo também a série da TV Globo, que a gente conseguiu um link, que a gente comprou pela internet os DVDs, os capítulos. E foi muito legal, fiquei muito envolvida nessa época com toda essa travessia, com toda essa maravilhosidade. Realmente é tudo isso mesmo. Esse aqui foi o último livro que eu li esse ano, da Socorro Acioli, Oração para Desaparecer. Eu não fiz vídeo ainda sobre ele no canal, quero muito fazer, porque é um livro muito, muito bonito. Oração para Desaparecer vai contar a história de uma mulher, não é spoiler, é assim. Logo na primeira cena do livro a gente vê uma mulher saindo da terra, sendo desenterrada por um casal de senhores. E ela não sabe de onde ela veio, ela estava morta e ela aparece enterrada nesse lugar e ela está sendo desenterrada. E a gente vai acompanhar a história dessa mulher, que ela vai tentar entender da onde que ela veio, qual que é o passado dela. Ela vai parar num outro país que não é o dela. E é uma história que vai falar sobre o amor que vai viajando pelo tempo, né? Tem até uma frase aqui que eu achei bonita na última capa, que diz assim: as únicas pessoas felizes são as que atravessam o tempo entregues ao amor. Essa frase diz muito sobre o livro. E tem um personagem, numa certa altura, que ele é um reconstituído, ele é uma pessoa que escreve passados, né? Então ela vai até ele para ele reconstruir esse passado. É um realismo fantástico que a gente tem aqui, né? Mas as coisas são contadas de tal forma que parece que tudo isso que ela conta aqui é realmente possível de acontecer, sabe? É uma grande metáfora, na real, sobre o amor que perpassa os tempos, sobre a fé. E tem uma coisa que eu queria dizer, é que eu li há pouco tempo também A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, que ela escreveu há 10 anos atrás. E é impressionante o amadurecimento da Socorro nesse livro aqui como escritora, porque eu senti que A Cabeça do Santo podia ser um pouco mais aprofundada em alguns pontos que não aprofunda tanto. As coisas acontecem no tempo que elas têm que acontecer, não é mesmo? Aqui ela aprofunda muito várias questões que eu achei que lá ficaram frouxas, e aqui eu acho que ela atinge uma maturidade excepcional. Um dos livros que eu mais gostei de ler esse ano, que eu também não vou aprofundar muito agora, porque tem um vídeo especialmente para ele aqui no canal, é o Mata Doce, da Luciane Aparecida. Esse livro aqui foi um acontecimento, eu fiquei embasbacada com a leitura desse livro, que vai contar sobre esse lugar aqui ficcional, fictício, que é a Mata Doce, e a gente vai conhecer a história de uma mulher. Ela vai contar a história em retrospecto, a vida dela nesse lugar, né, um lugar que ele tem como sustentação esse lugar em que ela vive, que é esse roseral, essa casa que tem como matriarcas duas mulheres, né? E ela é filha dessas duas mulheres, filha adotiva dessas duas mulheres. E ela vai contar em retrospecto essa história, que é uma história de mulheres guerreiras, batalhadoras, mulheres que são atravessadas por algumas desgraças da vida
e um acontecimento muito trágico vai fazer com que o destino dessa personagem principal mude completamente. Tem uma coisa muito bonita nessa história, que ela tem uma relação muito forte com a escrita, com a literatura. Em determinado momento da história, ela vai escrever cartas para os moradores dessa cidade que não sabem escrever, então ela escreve cartas, né, como naquele filme Central do Brasil. E ela também vai ser atravessada em algum momento pela literatura da Maria Firmina dos Reis, através do romance Úrsula. Enfim, gente, tem um vídeo, assistam, que é maravilhoso. Esse livro aqui também é o livro de estreia da Luciane. É o livro de estreia, assim, no sentido de romance, porque ela já escreveu vários outros livros. Procurem saber um pouco mais sobre ela. É um livro escrito de uma maneira muito lírica, muito sensível, com muitos personagens encantadores e muito bem desenvolvidos. Eu fiquei muito impressionada com o desenvolvimento desses personagens e o desenho deles. Enfim, maravilhoso. Eu li 2 livros de não ficção esse ano que eu fiquei realmente embasbacada e que vão ficar do meu lado para sempre. Manifesto sobre Nunca Desistir, da Bernardina Evaristo. Essa mulher tem uma história de vida muito foda e ela vai falar sobre a trajetória dela como artista, a trajetória dela como escritora, como tudo começou. Ela também tem uma conexão muito forte com o teatro. Eu quero ainda ler os romances dela de ficção que eu não li, que eu nunca tive contato, mas eu já tenho esse livro aqui comigo, Garota, Mulher, Outras, está a caminho, que eu já encomendei. Tem um vídeo também que eu fiz, então eu não vou aprofundar, mas é um livro que vai falar sobre a importância da persistência, a importância de você entender a sua vocação, o seu lugar no mundo, né, como artista. E o outro livro de não ficção que eu fiquei encantada, que eu estou apaixonada, me tornei uma devota de Bell Hooks, que é tudo sobre o amor, novas perspectivas. Eu tô fazendo uma série aqui no canal, um vídeo para cada capítulo desse livro. Vou deixar a playlist aqui embaixo, caso vocês queiram acompanhar. Ainda estamos na metade do livro, mas eu faço um capítulo por mês, o máximo, pra gente ir degustando aos pouquinhos. É assim que funciona pra mim, não sei se funciona pra vocês. Mas aqui, basicamente, a Bell Hooks vai discutir o que é o amor, que parece que é uma coisa tão simples de ser discutida e não é. Ela vai falar, a princípio, que o amor é verbo, que o amor é ação, que tem a ver com honestidade, a generosidade, a transparência, né? E ela vai desconstruir muitas coisas que a gente pensa sobre o amor, principalmente no quesito do amor romântico, né? Esse amor que a gente está acostumado a ver nos filmes, nas novelas, essa coisa idealizada que é equivocado, né? Que não é o amor de verdade, né? Não é como o amor deveria ser para que a gente se tornasse, para que a gente se torne uma sociedade melhor. É sobre isso esse livro, então vale muito a pena. Tem um livro que eu li que eu terminei de ler, acho que no dia 3 de janeiro, assim. E é o Don Quixote, que eu li com o Bira também, né, na nossa leitura de casal. E eu não considero muito que é um livro que eu li esse ano, mas se eu pudesse dizer, Don Quixote também entra na minha lista dos melhores livros desse ano. E, na verdade, Don Quixote é um dos melhores livros que eu já li na vida, porque esse livro é como o Grande Sertão Veredas, sabe? É uma travessia muito magnífica que eu acho que quem tiver oportunidade de fazer, faça, né? Porque parece que é uma história boba, mas diz muito sobre a natureza humana. Não é à toa que é um clássico, né? O Don Quixote foi um livro que me deixou muito triste quando eu terminei de ler. Eu fiquei muito emocionada com o final dessa história. Eu acho que é um dos finais mais tristes do mundo da literatura. E eu levei uma facada no meu peito quando eu terminei o livro, porque eu não estava esperando aquele final. Mas ele é tão importante e tão verdadeiro. Eu coloquei aqui 4 livros como menção honrosa, porque eu gostei muito desses livros, mas não foi um amor tão intenso quanto esses que eu citei. Mas eu também não queria deixá-los de fora porque foram livros importantes pra mim. O primeiro que eu quero falar nessa minha menção honrosa é O Céu no Meio da Cara, da Júlia Portes. Eu acho que eu não cheguei a falar sobre ele aqui no YouTube, mas eu falei sobre ele lá no meu Instagram. Esse livro aqui da Júlia é o livro de estreia dela também. E esse livro foi finalista do Prêmio Jabuti desse ano, na categoria de livros de estreia. Fala de morte também esse livro, né?
gosto um pouco de temas de morte, gosto bastante. Ela vai contar a história através de 3 personagens ou 2, agora eu não me lembro, o mesmo dia do enterro de uma pessoa da família. E a forma como a Julie escreve é bastante irreverente, tem muito humor, é bastante poético também. A Julie escreve bem pra caramba, tomara que ela continue nesse caminho aqui. Um outro livro que é menção honrosa, que pra sempre vai ficar guardadinho no meu coração, é esse livro aqui, Foi um Péssimo Dia, da Natália Borges Polesso, que ela vai contar 2 dias péssimos, um do pai e outro da mãe, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90. Tem um vídeo super legal que eu fiz aqui. Assistam esse vídeo que vocês vão conhecer melhor. Mas eu sou fã da Natália, leio tudo que ela escreve e esse livro aqui me deu muito quentinho no coração. E 2 livros de poesia para encerrar esse vídeo gigantesco que eu tô fazendo para vocês, que também se destacaram muito positivamente. O Expedição Nebulosa, da Marília Garcia, que é uma das poetas contemporâneas brasileiras mais inteligentes, sensacionais que a gente tem. Vale muito a pena ler esse livro, que vai falar também de memória, de luto, tem muito a ver com o período da pandemia, tem a ver com essa elaboração também da despedida. Tem, acho que, um vídeo que eu fiz falando de livros de poesia que eu li esse ano. Eu vou deixar aqui na descrição, que eu falo desse, que eu falo da Bruna Mitrano, que eu falo de vários livros de poesia. E por último, e não menos importante, esse livro aqui também, da Mar Becker, Canção Derruída. Esse livro aqui, essa edição que eu tenho, não está disponível aqui no Brasil. Se você quiser adquirir, é possível adquirir esse exemplar aqui com a Mar por um preço um pouco salgadinho, porque ele foi publicado lá em Portugal. Mas tem uma versão menorzinha dele aqui no Brasil, que se chama, se eu não me engano, Sal. A Mar Becker também é uma poeta que eu conheci esse ano, maravilhosa. Ela me traz uma memória de poesia antiga. Me lembra um pouco Fernando Pessoa, me lembra um lugar mais antigo de memória. Ela vai falar muito de memória, de infância, de um lugar terno. E é bastante diferente da poesia contemporânea que eu tenho lido por aqui, né? Por aqui nas minhas leituras. Ela não tá no mesmo lugar que a Marília Garcia, nem que a Bruna Mitrano. Ela fala de um outro lugar. Ela é muito sofisticada, a Mar Becker. Isso pode, inclusive, afastar algumas pessoas, né? Porque pode parecer um pouco parnasiano às vezes, mas ela é muito sofisticada. A Mar, ela é inteligentíssima, né? E dá pra perceber, ela também é formada em filosofia, se eu não me engano, e tudo isso tá muito presente aqui na poesia dela. Tem dica de leitura, como vocês podem ver, pro ano inteiro. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham assistido até aqui. Se você chegou no final desse vídeo, eu quero saber, escreve aqui nos comentários, tangerina, porque eu não sei, mas é o nosso código para saber que você chegou até aqui. Gente, eu desejo uma ótima virada de ano, caso você esteja vendo esse vídeo ainda em 2023. Desejo que seja um ano muito próspero para todos nós, com muito amor. Espero que nesse ano de 2024 a gente consiga colocar as palavras de Bell Hooks em prática, que a gente transforme o amor verdadeiramente em verbo. Eu quero agradecer muito a companhia de todos vocês que estiveram aqui ao meu lado nesse ano e que venham os próximos. Se você puder, contribua com o canal da forma que for possível para você. Um grande beijo, feliz ano novo e até o próximo vídeo. Tchau!